Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise jurídica bem aprofundada de um dos pilares do nosso federalismo cooperativo, o Fundeb. Ele está lá no artigo 212-A da Constituição Federal e é, sem dúvida, o principal mecanismo que financia a educação básica no Brasil. Vamos juntos dissecar essa complexa arquitetura constitucional? Para a gente entender o Fundeb, a gente precisa partir dessa premissa do artigo 205. Educação, veja bem, não é um favor, não é uma opção do governante. É o que a gente chama de direito público subjetivo. Isso significa que a garantia desse direito exige um sistema de financiamento que seja forte e principalmente justo. E é exatamente essa missão do fundo que a gente vai analisar agora. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir uma linha bem lógica, começando pelo fundamento constitucional, lá no direito à educação, até chegar nos detalhes mais técnicos do Fundeb, como ele distribui o dinheiro e quais são as novas diretrizes para o futuro. Ok, vamos mergulhar nisso. Antes da gente começar a falar de dinheiro, de valores, a gente precisa entender a natureza jurídica do bem que esse dinheiro todo financia. E olha, essa classificação não é só um detalhe acadêmico, não. Quando a gente define a educação como um serviço público essencial, isso impõe ao Estado um dever que ele não pode fugir, o de prestar e o de financiar. É isso que justifica a criação de mecanismos obrigatórios, como o Fundeb, garantindo que a vontade política do momento não coloque em risco esse direito fundamental. Vamos agora ao coração da nossa análise, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É fundamental notar que o Fundeb que a gente tem hoje é uma grande evolução do antigo Fundef. O escopo dele agora é muito maior. Ele se tornou permanente pela Constituição e abraça toda a educação básica, não só mais o ensino fundamental. O ponto crucial aqui, pessoal, é a sua natureza contábil. O que isso quer dizer na prática? O Fundeb não é uma autarquia, não tem o CNPJ próprio. Ele é um mecanismo, uma espécie de conta gráfica que junta e redistribui recursos de várias fontes. Isso garante agilidade e amarra o dinheiro diretamente ao seu propósito, sem precisar criar uma nova máquina burocrática. Os objetivos do fundo, como a gente vê, refletem os grandes desafios da educação no Brasil. Não é só sobre financiar, mas financiar com um propósito claro: diminuir as desigualdades gigantescas entre as redes de ensino, garantir um padrão mínimo de qualidade no país inteiro e, claro, valorizar quem está lá na ponta, no dia a dia da escola, os profissionais da educação. Mas afinal, de onde vem o dinheiro que compõe esse fundo tão importante? A resposta está no que a gente chama de cooperação federativa compulsória. Este número é o centro de tudo. O artigo 212-A, lá no inciso 2, define que os fundos de cada estado são formados por 20% de uma cesta bem específica de impostos e transferências que são arrecadados pelos estados, pelo Distrito Federal e por todos os seus municípios. É uma vinculação de receita muito forte e com uma base bem ampla. Agora, o que é bem interessante aqui nessa tabela é a composição dessa cesta. Ela pega os principais impostos estaduais, como o ICMS e o IPVA, mas também pega as transferências que a União faz, como o FPE e o FPM. O que isso significa? Que o Fundeb é formado tanto pela riqueza gerada localmente, quanto pela repartição de receitas federais, o que já dá início a um processo de busca por mais equilíbrio. Certo. Entramos agora na parte talvez mais densa, mas também a mais engenhosa de todo o sistema: a complementação que a União faz e os mecanismos de distribuição, que foram desenhados justamente para corrigir desigualdades históricas. A União tem o dever constitucional de complementar o total formado por todos os fundos estaduais com, no mínimo, 23% desse valor. Essa complementação é o principal instrumento da função redistributiva e supletiva da União na educação, algo que já estava previsto lá no artigo 211 da Constituição. E esses 23% não são distribuídos de qualquer jeito, não. A Emenda Constitucional 108 de 2020 criou uma arquitetura bem sofisticada. São 3 frentes: 10 pontos percentuais vão para o VAEAF, 10,5 para o VEAT e 2,5 para um sistema de mérito que premia a melhoria da gestão e da aprendizagem. Então, aqui está o pulo do gato, a diferença entre VAF e VAT. Pensa assim: o VAF olha o Estado como um todo. Se a média do fundo estadual não atinge um valor mínimo por aluno, a União complementa. Ele corrige a desigualdade entre um Estado mais rico e um Estado mais pobre. Já o VAT? O VAT é mais cirúrgico, é uma grande inovação. Ele olha para cada rede de ensino uma por uma. Um município muito pobre, mesmo que esteja dentro de um estado relativamente rico, pode ter um VAT baixo e por isso receber recursos federais. E mais, o VAT considera não só o Fundeb, mas todas as receitas da educação, criando uma rede de proteção muito mais forte contra a pobreza educacional.
Com o dinheiro arrecadado e distribuído, a Constituição estabelece regras bem rígidas sobre como ele pode e, principalmente, como ele não pode ser gasto. Esta é a principal subvinculação do Fundeb, a regra de ouro. No mínimo 70% dos recursos de cada fundo, em cada cidade, em cada estado, devem ser usados para o pagamento dos profissionais da educação básica que estão em efetivo exercício. É uma garantia constitucional para valorizar a carreira. E este slide mostra bem os mecanismos que blindam o fundo. A proibição de pagar inativos, por exemplo, impede que o recurso da educação seja usado para cobrir rombos da Previdência. A aplicação do artigo 160, que torna a retenção desses recursos crime de responsabilidade, dá uma força política e jurídica enorme para o fluxo do dinheiro. E para fechar, a exigência de controle social e a destinação de parte do VAT para investimentos garantem fiscalização e melhoria da infraestrutura. Por fim, na nossa sexta e última sessão, vamos analisar como as emendas constitucionais mais recentes já estão apontando para a próxima grande fronteira do financiamento da educação aqui no Brasil. A Emenda Constitucional 135 de 2024 colocou uma diretriz muito clara: a expansão da educação em tempo integral. A partir de 2025, a União pode usar parte da sua complementação como um incentivo, um empurrãozinho. Mas, a partir de 2026, a coisa muda. Vira obrigação para todo mundo, estados e municípios. É uma mudança estrutural que busca não só financiar mais horas de aula, mas qualificar o investimento, oferecendo um ambiente educacional mais rico e completo. E aqui fica a reflexão final para a gente. Nós criamos, sem dúvida, um dos sistemas de financiamento da educação mais sofisticados do mundo, cheio de mecanismos complexos de equalização. Mas será que essa engenharia jurídica, por si só, é capaz de reverter séculos de desigualdade? A eficácia do Fundeb vai depender não só do seu desenho, mas da boa gestão, do controle social e, claro, das políticas pedagógicas que o acompanham. Bom, esta foi a nossa análise sobre a complexa arquitetura do Fundeb. Se você gosta de conteúdos mais aprofundados sobre o direito público brasileiro, já sabe, se inscreve no canal e apoia este trabalho. A gente se vê na próxima.